Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos os meus irmãos, sobre todos nós. Sei que os meus irmãos estão nesse momento reunidos para mais um culto doméstico, neste domingo, neste dia do Senhor, de 19 de abril de 2020. E eu quero, nesse momento, convidá-los a abrir a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 45. O texto é primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 45. Nós vamos ler a primeira parte desse texto, que diz assim, a primeira parte do versículo: Dentro em pouco, os céus se ennegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. O texto diz: dentro em pouco, os céus se ennegreceram com chuvas e vento, e caiu grande chuva. Esse é o nosso texto. Nós vamos orar. Senhor, nós te buscamos nesta hora, te suplicamos que tu estejas em cada lar, recebendo a devoção, a piedade, abençoando a leitura da tua palavra e fazendo com que os nossos familiares recebam o conhecimento de Deus acompanhado com aquele poder do Espírito Santo que concede vida, vida nova, regeneração, que promove a geração espiritual. Seja conosco, seja com os meus irmãos, onde quer que eles estejam neste momento e onde quer que este vídeo venha a ser reproduzido, que tu possas usá-lo de alguma maneira para o louvor da tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, após as maravilhas realizadas no Carmelo, lembrando aos meus irmãos que estamos dando prosseguimento às exposições bíblicas a partir da vida do profeta Elias. E após aquelas maravilhas realizadas no Carmelo, com os consequentes reconhecimento da divindade do Senhor e desmascaramento do paganismo grosseiro representado no culto a Baal, as chuvas voltaram a cair. É verdade que a idolatria não se apartou em definitivo do antigo Israel, lá no Carmelo, naquele momento. Isso ocorreria somente mais tarde, durante 70 longos anos de cativeiro babilônico. É verdade também que o culto a Baal não foi completamente exterminado ali, naquele momento do Carmelo, mas é certo afirmar que as trevas sofreram uma grande derrota. É certo afirmar que elas foram obrigadas a recuar. Também podemos dizer que o nome do Senhor foi engrandecido, que a religião falsa foi fortemente abalada, que o coração do povo, pelo menos momentaneamente, se voltou ao Senhor com grande impacto que reverberou de diversas maneiras na vida daquele povo, daquela nação. Então, por favor, me acompanhe, porque nós queremos ainda recordar com os meus irmãos, antes de prosseguir, que na medida em que o fogo caiu no Carmelo, o povo também caiu com o rosto em terra, reconhecendo que o Senhor é Deus. Percebam que também no versículo seguinte, isto aconteceu segundo o versículo 39. No versículo seguinte, no versículo 40, os 450 profetas de Baal receberam a execução da justa sentença que pesou contra eles. E Deus aceitou, por sua graça, aqueles fatos como uma restauração e voltou a abençoar o seu povo, dando-lhe chuvas. Se recordam comigo que, segundo o versículo 44, ante o sinal de uma pequena nuvem, Elias mandou dizer a Acabe para preparar a carruagem e empreender sua viagem às pressas, ou seria impedido de fazê-lo pelas fortes chuvas que viriam a cair. Diz o texto, versículo 44, segunda parte: aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. E então, chegamos no nosso texto, no versículo 45, onde se diz que dentro em pouco os céus se ennegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. Então, pensem comigo um pouco, tente imaginar a cena, porque depois de uma terrível seca de 3 anos e meio, uma calamidade que provocou pestes, fome, desabrigados, de repente, meus irmãos, o tempo fechou, os céus se encheram de nuvens negras, raios e trovões assustadores começaram a anunciar que uma chuva muito forte estava para cair, e de fato
a chuva caiu. Nós poderíamos prosseguir, adentrar no maravilhoso capítulo 19 de 1 de Reis, mas não vamos fazê-lo, porque nós temos algumas considerações que julgo importantes de serem pontuadas antes de prosseguirmos. Então, por favor, me acompanhe, porque eu quero nesse momento, antes de prosseguirmos, tecer considerações importantes e retirar lições proveitosas para a nossa alma, sobretudo a respeito do modo como Deus costuma agir. Então, me acompanhe, por favor. Em primeiro lugar, eu quero que os meus irmãos aprendam junto comigo, com a passagem, que conquanto Deus nos corrija, conquanto Deus nos discipline, eu lembro aos meus irmãos que Ele o faz como um pai a seus filhos. É por isso que toda disciplina divina visa, ao final, uma experiência de bênção, uma experiência de edificação, uma experiência proveitosa, a experiência com a graça, com a bênção de Deus, num sentido ainda mais pleno. Portanto, eu posso aqui afirmar aos meus irmãos que nós temos justíssimos motivos para acreditar que após aquilo que pode parecer um processo demorado de disciplina, Deus tem reservado para nós tempos de bênçãos e de refrigérios. O salmista Davi, no Salmo 30, disse o seguinte, versículo 5 daquele salmo: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Repito, isso está no versículo 5 do Salmo 30. Meus irmãos, existe sempre uma ação divina que interrompe uma noite de lágrimas e concede um favor duradouro. É verdade que uma noite de pranto pode parecer muito demorada, mas há sempre ao final o favor divino que interrompe aquela longa noite de pranto, de lamento, e o favor com que a noite é interrompida, diz o salmista, dura a vida inteira. Nesse texto, o momento de ira está em contraste com uma vida inteira, cercada pelos favores divinos. E como é esse o caso, nós podemos então orar como o salmista do Salmo 119, versículos 75 a 77, ele orou dizendo o seguinte: bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Primeiro ele começa a considerar que sim, a disciplina de Deus é totalmente procedente. Deus tem razão em exercer juízo e disciplina. Deus tem razão em nos julgar. Ó Senhor, os teus juízos são justos e com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me. Percebam que no meio da disciplina, o salmista ainda consegue descansar na bondade de Deus. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Olha o que ele continuou pedindo: baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Notem aqui nesse momento que o salmista declara que os juízos de Deus, sim, são justos e fiéis, mas que isso não lhe priva de descansar na misericórdia de Deus e de clamar pela misericórdia de Deus, porque, no fim das contas, ele sabe que todo o processo divisa a experiência da bênção de Deus e da paz com Deus. Então, a primeira lição que quero colher com os meus irmãos é que sim, Deus nos corrige como um pai faz com seus filhos, mas que exatamente porque é nesta base, é nesse relacionamento filial que a disciplina acontece, ao final, Deus tem sim reservado um tempo de refrigério e uma experiência de bênção para a nossa vida. Eu tenho certeza. Em segundo lugar, concordemos nesse ponto também. A disciplina de Deus nunca em absoluto é desprovida de propósitos. Não.
nós não devemos nunca imaginar que Deus não tem propósitos para os seus processos disciplinares quando nos aflige a alma. E isso certamente significa que a graça de Deus, meus irmãos, é uma espécie de senhora que orienta até mesmo a disciplina da ira, que pode eventualmente abater-se sobre nós. No caso da experiência narrada no Salmo 30, eu retorno com você ao Salmo 30, o salmista diz que se exaltou em sua opulência. Ele sentiu-se autoconfiante, desprezou a Deus, achando que aquele estado aparentemente estável se devia a ele mesmo, que ele mesmo era o responsável por aquela condição próspera. Foi isso que ele disse no versículo 6. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Então, de repente, ele foi acometido de uma enfermidade, presumivelmente, porque no versículo 2 ele diz que clamou por socorro e foi sarado. Presumivelmente, no auge da sua opulência, no auge da sua autoconfiança, no auge do seu senso de independência em relação a Deus, quando o salmista se sentia totalmente responsável pelo seu estado aparentemente estável, uma doença lhe acometeu. Nesse estado enfermo, debilitado, Davi reconheceu que aquela antiga prosperidade tinha vindo de Deus e que a calamidade era uma disciplina divina. Ele disse no versículo 7, Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Veja que agora, recobrando o juízo, recobrando o discernimento, Davi foi capaz de dizer que aquele estado próspero, estável, aquela fortaleza aparentemente inexpugnável, tinha sido construída por Deus e não por ele mesmo. E então ele continuou dizendo, apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Davi reconheceu que sem Deus ele não era absolutamente nada, que aquela grande montanha poderia se tornar em pó em questão de instantes, bastava para isso um simples volver do rosto divino. Em seguida, o salmista orou, intercedeu, no meio do seu estado deplorável. Ele disse nos versículos 8 a 10, Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, o meu auxílio. E depois da disciplina veio a bonança. E depois da bonança vieram também as ações de graças. Depois das ações de graças, enchendo o coração do salmista, essas ações de graças também transbordaram e o salmista convocou toda a congregação a louvar a graça de Deus juntamente com ele. O salmo é maravilhoso e eu quero que você o releia. A disciplina, portanto, nunca é desprovida de propósitos. E foi por isso que o Salmo 119 falou nos seguintes termos, antes de ser afligido, diz o versículo 67 e 68, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Deus, de alguma maneira, usou a aflição como uma professora do salmista. É isso. E ele continuou dizendo, versículo 68, Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Então, o salmista percebe que no meio desta disciplina, e a própria disciplina é uma expressão da bondade de Deus, uma coisa maravilhosa que nós temos aqui. Vejam como o salmista está reconhecendo a bondade de Deus por meio da disciplina. A disciplina é, em suas palavras, o bem divino que nos leva a aprender e a apreender a palavra de Deus. E foi por isso que na sequência do Salmo 119, no versículo 71, ele disse, Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Então, veja se você consegue me acompanhar. A experiência da disciplina
do Pai Celeste com os seus filhos é sempre divisando uma experiência futura de bênção. Agora, eu também estou querendo acrescentar a essa ideia, afirmando que Deus nunca nos disciplina sem propósito. Há sempre um propósito para as disciplinas que o bom Deus realiza. Em terceiro lugar, a realidade do propósito divino divisando uma bênção ao fim, através das disciplinas, não é? É igualmente verificável como experiência das igrejas de Jesus Cristo ao longo da história. Esse processo de ser disciplinado por Deus com um propósito definido e para um futuro experimentar de bênçãos, para tempos de refrigério reservados para nós no futuro, é uma realidade, eu digo, no que diz respeito ao crente individualmente considerado, mas também é uma realidade que se aplica às igrejas de Jesus Cristo. Não raro, as igrejas do Senhor adentram, meus irmãos, em um estado lamentável de apatia em relação a Deus, de insensibilidade em relação ao pecado, de superficialidade bíblica, de esquecimento dos temas mais relevantes da palavra de Deus. E nesse caminho, a religião foi se tornando fria, se tornando enfadonha, os cultos perderam o calor. Tudo que sobrou foi apenas um tradicionalismo que já não conhece o poder vivificador da tradição que nós herdamos desde os apóstolos. A igreja, enfim, percorrendo um caminho mau, adentrou em um estado de morte aparente, quando qualquer que pudesse vê-la concluiria imediatamente que ela havia morrido. Eu digo aparência de morte porque, nas palavras de John Armstrong, a igreja pode estar definhando e até parecer completamente sem vida, mas ela não pode morrer. Então, imaginemos, a igreja foi definhando, a igreja foi entrando num estado de apatia espiritual, de indiferença, de frieza, foi desprezando a revelação, foi nutrindo desprezo pelos grandes temas das Escrituras. Ela já não conhece mais a palavra de Deus, já não domina mais aquelas grandes doutrinas, as grandes doutrinas bíblicas já não são a paixão da igreja, essas doutrinas não atraem mais a igreja e, de repente, a igreja entrou em um estado de morte aparente. Agora, de repente, ela é encontrada nesse estado. Deus, de repente, vem para a sua igreja, a encontra nesse estado deplorável, nesse estado espiritual decadente, e derrama sobre ela bênçãos espirituais. De repente, o fogo do céu a purifica, as chuvas de bênçãos a revitalizam outra vez, e ela, renovada, ganha um novo ânimo e um novo vigor para continuar cumprindo a sua vocação, a sua missão. Essa vinda repentina do Espírito em poder extraordinário tem sido chamado de avivamento, ou reavivamento, ou despertamento espiritual da igreja. Trata-se, meus irmãos, seja lá como nós queiramos chamar esse evento poderoso do Espírito, sim, de uma obra extraordinária do Espírito Santo, a semelhança daquilo que aconteceu no dia de Pentecostes, que, vinda sobre a igreja, adota com uma nova vitalidade, trazendo grande repercussão em muitíssimas áreas, sobretudo na conversão em larga escala de pecadores. Isso nos lembra o que aconteceu nos dias de Elias. A apostasia traz alienação de Deus e a experiência com o seu desprazer. A igreja ganha um estado de estar aparentemente morta, e de repente uma nova e poderosa operação da graça de Deus traz conversão, traz experiência com os frutos mais deliciosos da graça de Deus. Primeiro, pecado, indiferença, estio, morte. Depois, o portento do Todo-Poderoso, a conversão das almas para Deus, a experiência com as chuvas de bênçãos e com as chuvas do seu prazer.
Isto, meus irmãos, esse tipo de experiência tem acontecido na história, e a história dá testemunho desses eventos. Aquele que é chamado de primeiro grande avivamento ocorreu entre os anos de 1739 a 1741. Disse que por toda a Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, com uma população estimada de 300 mil habitantes, entre 25 mil a 50 novos membros foram acrescentados à igreja durante aquele grande despertamento espiritual. Foi nesse contexto, exatamente em 8 de julho de 1741, que Jonathan Edwards, um pastor congregacional, pregou seu famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele já estava caminhando para fazer a aplicação do seu sermão. Ele estava dizendo o seguinte: ó pecador, pense no perigo terrível em que se encontra. É sobre uma grande fornalha de furor, sobre um abismo imenso e sem fim, cheio de fogo da ira, que você está pendurado, seguro pela mão de Deus, cujo furor acha-se tão inflamado contra você, como contra muitas pessoas já condenadas no inferno. Você está suspenso por uma linha tênue, com as chamas da cólera divina lampejando à tua volta, prontas para atear em fogo e queimar-te por inteiro. E você continua sem interesse no mediador, sem nada onde se agarrar para poder se salvar, nada que possa afastar as chamas da cólera divina, nada de teu próprio, nada que tenha feito ou possa vir a fazer para persuadir o Senhor a poupar a tua vida por um minuto sequer. Edwards estava já nos pontos de aplicação do seu sermão. Ele ainda iria falar à congregação que ela tinha uma excelente ocasião para buscar a Cristo. Ele disse: porque hoje é o dia em que Cristo abre as portas da misericórdia. Mas antes de dizê-lo, fez-se um tumulto na congregação. A congregação e diversas pessoas desataram súplicas agonizantes e clamores desesperados. Disse que em certa altura um homem correu para a frente clamando, suplicando por oração, sendo interrompido pelos gemidos de homens e mulheres. Quase todos ficaram de pé ou prostrados no chão, alguns se agarrando às colunas da igreja, pensando que o juízo final havia chegado. Durante a noite inteira ouviu-se na cidade, em quase todas as casas, um clamor daqueles que até aquela hora confiavam em sua própria justiça. Edwards nem chegou nesse contexto a terminar o seu sermão, tal foi a comoção que se apoderou do lugar. Mas foi registrado posteriormente que a cidade foi transformada por um poderoso avivamento do Espírito Santo. As pessoas de fato foram mudadas a partir daquela noite naquela cidade, e de repente era como se ao longo de todos os dias da semana, em certo sentido, a cidade fosse como um domingo. Aqueles anos, meus irmãos, foram de avivamento quase ininterrupto, e foi por isso que Lloyd Jones disse: após a seca, chuvas abundantes. A vida começou a manifestar-se mais uma vez. Aconteceu algo que continuou a afetar a vida da América muito profundamente durante pelo menos 100 anos. E de fato até hoje. Eu sei que os meus irmãos estão captando aqui a minha ideia e captando o meu ponto. O que eu estou querendo dizer é que algo semelhante ao que aconteceu com a nação de Israel nos dias de Elias tem acontecido ao longo da história bíblica e ao longo da história da igreja. Momentos de apostasia são seguidos por grandes experiências de bênçãos. E nós estamos aguardando estas bênçãos sobre a nossa nação. Estamos aguardando estas bênçãos sobre a nossa igreja. Em quarto lugar, eu também quero aprender com os meus irmãos que, por razões que nós não sabemos e que a palavra de Deus chama simplesmente de graça, Deus escolhe agir e realizar feitos poderosos. Imaginem por quem? Por meio de pessoas comuns, como eu e como você. Eu sei que Elias foi um profeta de feitos poderosos, realmente.
seu heroísmo, sua coragem, os milagres que o acompanharam, certamente o destacam e o colocam na companhia de muito poucos. Foi ele que realizou, por exemplo, a primeira ressurreição mencionada na Escritura. Agora, a Bíblia, por outro lado, descreve suas falhas e seus fracassos. Nós nos dedicaremos a isso na abordagem do capítulo 19 de 1 de Reis. No capítulo 18, ele está no auge do ministério, no cimo do monte, lutando para a glória de Deus, enfrentando os inimigos da causa de Deus. No capítulo 19, nós o veremos em declínio, no deserto, pendulando entre a fuga para garantir a sobrevivência e o clamor a Deus pedindo a morte. Nós o veremos com medo de Jezabel. Lá no Monte Carmelo, nós encontramos aquele leão. Agora, no capítulo 19, no deserto, nós encontramos aquele bichinho aquado, aquele gatinho se sentindo pressionado, com medo. Tudo bem quanto a isso, porque Elias é lembrado no Novo Testamento não como um poderoso profeta, um operador de milagres, um herói implacável, um crente impecável. Ele também não é lembrado como aquele que enfrentou o monarca apóstata e sua rainha pagã com aquela coragem sobrenatural. Ele também não é dito como um modelo que ninguém pode seguir. Você sabe como o Novo Testamento relembra Elias? Elias no Novo Testamento é lembrado como um que é, note isso, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas ainda assim como exemplo do fato marcante que Deus encaminha seus planos por meio de homens e mulheres comuns. Tiago disse, orou com instância para que não chovesse, e não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuvas. Está em Tiago capítulo 5, versículos 17 e 18. Paulo pôde dizer, meus irmãos, sobre o modo como a graça de Deus operou através do menor dos apóstolos. Ele disse isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 9 e 10. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou... mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não me tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Você percebe, Paulo está dizendo assim, a graça de Deus opera através de pessoas comuns, e eu sou o modelo disso. A graça de Deus operou em mim, e me fez trabalhar muito, muito mais a mim que sou o menor dos apóstolos. Disse ainda em outro lugar, o que Cristo fez por meio dele, desde o Ilírico até Jerusalém. Isso está em Romanos capítulo 15, versículos 18 a 20, diz assim, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças, até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Mais uma vez a ideia é, aquilo que fiz, eu trabalhei muito, mas foi a graça de Deus em mim. E eu estou querendo destacar o fato de que Deus usa pessoas para encaminhar os seus planos, meus irmãos, e estas pessoas são pessoas comuns. Em 2 de Coríntios, Paulo disse sobre aquela superabundante graça de Deus que fez os pobres macedônios transbordarem em generosidade para acudir os pobres cristãos judeus da Palestina. Paulo disse também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas,
se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 e 4. O que nós temos aqui é Deus usando pessoas comuns, fazendo a sua graça transbordar em pessoas comuns para que uma grande parte do seu povo viesse a ser abençoada. O destaque aqui é para o fato de que Deus está sempre usando pessoas para encaminhar a sua obra. E eu friso esse ponto. Pessoas comuns. Na maioria das vezes, pessoas anônimas. Eu estou aqui com a obra clássica de Martyn Lloyd-Jones, Avivamento. Uma série de palestras que ele fez na capela de Westminster sobre o tema avivamento. Packer diz que o Dr. Lloyd-Jones fez uma série de palestras na capela de Westminster e ele diz que crê não ter havido nada mais profundo sobre o assunto. Em um capítulo do livro, que nada mais é do que a transcrição das palestras do Dr. Lloyd-Jones, no capítulo 13, o capítulo fala sobre oração e avivamento. Eu quero que você atente a essa leitura que vou fazer das páginas 168 e 169. Alguns textos destas duas páginas. Vocês descobrirão, disse Dr. Lloyd-Jones, aspas para ele, ao lerem a história dos movimentos do Espírito Santo na longa história da Igreja Cristã, que em geral a primeira coisa que acontece e que afinal leva a um grande avivamento é que um homem ou um grupo de homens subitamente começou a sentir este fardo e senti-lo de tal forma que é levado a fazer alguma coisa a respeito. Considerem a história, considerem a Reforma Protestante, aquele grande movimento. De onde foi que se originou? Como foi que se originou? Sei que houve precursores, Wycliffe, John Huss e outros, mas o fato realmente começou a acontecer quando um homem, Martinho Lutero, um monge muito comum, subitamente tomou consciência deste fardo. E o fardo era tão pesado que levou a fazer algo a respeito. Apenas um homem, e através desse homem, Deus enviou aquele poderoso movimento à igreja. E Lloyd-Jones continua, a mesma coisa poderia ser ilustrada fartamente pela história de outros avivamentos. E ele vai citar aqui o avivamento da Irlanda do Norte, por exemplo, vai dizer que na Irlanda do Norte tudo começou por um homem. Mesma coisa aconteceu no país de Gales. Lá também começou por um homem. E ele continuou dizendo, e esse tipo de coisa só pode acontecer na igreja cristã. Não acontece no mundo. O mundo olha para os grandes líderes e para grandes homens, mas Deus, como o apóstolo diz na primeira carta aos Coríntios, está constantemente confundindo o que é sábio por usar o que é louco. Ele aniquila as coisas que são, usando as que não são. Pode ser qualquer pessoa, não há regras nesta questão, não é necessário que seja um grande líder, como aconteceu com Moisés. Podem notar que insignificantes profetas foram escolhidos vez após vez e usados por Deus, e assim tem sido na longa história da igreja cristã. Quem imaginaria que um Salvador viria de Nazaré? Pode alguma coisa boa, dizia o antigo provérbio, sair de Nazaré? Essa é a maneira do mundo pensar. No entanto, foi de Nazaré que veio o Salvador do mundo. Então, concluindo a fala de Lloyd-Jones aqui para o nosso interesse, no entanto, foi de Nazaré que veio o Salvador do mundo. Então, que compreendamos isso e abandonemos esse deplorável hábito moderno que parece ter se apossado da igreja cristã e que faz com que membros comuns das igrejas pensem que não podem mais fazer coisa alguma, que devem sentar atrás das grandes reuniões e que 2 ou 3 pessoas vão fazer tudo. Não, o ensino bíblico é exatamente o contrário. Pode ser que você seja a pessoa que Deus vai usar. Você é um membro desconhecido da igreja, não importa. Nas mãos de Deus, você pode ser
o instrumento. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a minha conclusão é que, sim, os meus irmãos têm motivos razoáveis, justos, mais que justificáveis, para aguardar que após o processo de disciplina haverá tempos de bonança. Mas não esqueçam que a disciplina tem seus propósitos e eles, os propósitos de Deus na disciplina, hão de prevalecer. Esse ciclo, pecado, disciplina, novas bênçãos, pode ser tanto a experiência dos crentes, eu disse, individualmente considerados, como tem sido a experiência da igreja cristã ao longo da sua história. A igreja também tem sido renovada por momentos de chuvas abundantes, derramadas sobre ela quando ela se encontra em estado de morte aparente. Mas não esqueçam isso. Deus, nesse processo, invariavelmente, usa pessoas como nós, pessoas comuns, como Elias, uma gente como a gente, sujeita aos mesmos sentimentos. E Deus usa, sim, pessoas como nós para encaminhar a sua obra. Como é esse o caso? Em primeiro lugar, não se desespere no momento da calamidade. Não se desespere no momento da calamidade. Se é verdade que o choro pode durar uma noite, é também certo que a alegria vem pela manhã. Por qual razão, pastor? Porque, sim, o favor de Deus dura a vida inteira, disse o salmista. Em segundo lugar, eu quero também que os meus irmãos saibam que Deus tem um propósito para aquilo que Ele está realizando hoje, e esse propósito há de prevalecer, Deus há de cumprir toda a sua vontade. E por fim, eu quero lembrar aos meus irmãos, repetir e frisar de novo, que Deus está usando pessoas comuns como eu e como os meus irmãos. E nós podemos, no meio disso tudo, nós não temos acesso a informações privilegiadas. Nós não sabemos exatamente como a pandemia aconteceu, qual é a sua origem, quais são os desdobramentos políticos disso. Eu e vocês não sabemos disso, mas nós podemos dobrar os nossos joelhos nesse momento difícil da humanidade. E nós podemos sim ser instrumentos de Deus, caso Deus deseje nos usar, e usar o dobrar dos nossos joelhos para encaminhar a sua obra e para fazer toda a sua vontade. Recebam os meus irmãos a palavra de Deus, aguardem no coração e acatem a orientação do seu pastor no sentido de que o momento é de clamarmos a Deus, de suplicarmos a sua misericórdia, de arrependermos-nos dos nossos pecados, a fim de que experimentemos em dias futuros, quiçá próximos, novos tempos de refrigério. Nós vamos orar nesse momento, curve a sua fronte. Senhor, nós estamos aqui na sua presença santa e eu sei que os meus irmãos também estão no momento em que estiverem reunidos em seus lares. Seja comigo aqui agora, seja com eles em seus próprios momentos, em seus próprios lares. E abençoa-nos a todos. Usa-nos como instrumentos do teu poder, como instrumentos da tua vontade, instrumentos para a consecução dos teus planos, a fim de que tu encaminhes toda a tua vontade. Tu tens feito assim, Senhor, na Bíblia e na história. Tu tens usado pessoas comuns, pessoas como nós, sujeitas aos mesmos sentimentos. Use-nos, pois, em nome de Jesus Cristo. Dobre os nossos joelhos, quebrante o nosso coração e transforme-nos em instrumentos do teu poder, da tua bondade, da tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, recebam o meu caloroso abraço
Deus abençoe a todos vocês.